Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes e os nossos irmãos através da internet. Nós vamos tomar o Evangelho de São João e nós vamos ler a partir no capítulo 16, a partir do versículo 7. Todos têm? Diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Pai querido, nosso amado Jesus, queremos mais uma noite estar diante da Tua presença e receber, Pai, do Senhor as bênçãos celestiais para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha com o Seu grandioso poder, Pai, tirar todas as dúvidas dos Teus filhos, dissipar toda a incredulidade do nosso coração, ó Deus, trabalhar, Pai, nesta igreja que é a igreja do Senhor, Pai. Capacita os Teus filhos nesta hora para ouvir de bom grado a palavra e receber, Pai, de Ti a revelação. Em nome do Senhor Jesus, entregamos tudo nas mãos do Senhor, para que o Senhor domine o nosso espírito, a nossa alma, os nossos lábios e os nossos ouvidos, que o Senhor tenha nesta noite a preeminência no coração de cada um de nós, e que possamos receber todo o benefício, Pai, da Sua palavra, Pai, através da inspiração do Teu Espírito Santo. Pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, graças a Deus, nós estamos felizes porque Deus nos faz feliz. Felicidade nossa é estar na presença de Deus, é ter comunhão com Deus, né? A nossa alegria é estar na casa do Senhor. O cristão, o prazer dele está na lei do Senhor. Nós não temos outra alegria, nós não temos outro deleite, nós não conhecemos nada mais melhor do que a palavra. É isto o que nos faz amar a casa do Senhor, a palavra do Senhor, e não trocar a casa do Senhor por nada, porque nada pode preencher o coração do eleito. Nosso coração foi a guarida do Espírito Santo, da palavra de Deus, então não existe nada no mundo, nenhum tipo de lixo do mundo que possa tomar o lugar de Deus no nosso coração. Nós não fazemos isto por obrigação, nós não viemos à casa de Deus forçado, né? Nós não servimos a Deus forçado, não, nós amamos a presença de Deus, nós amamos a revelação, nós amamos a Bíblia, nós amamos deixar tudo de lado em segundo plano e colocar Deus em primeiro lugar, né? Os nossos deleites estão na palavra. As pessoas pensam que nós estamos aqui porque nós não podemos fazer outra coisa. Não, é que nós não queremos fazer outra coisa. As pessoas pensam que nós, todo fim de semana, vem sábado e domingo na igreja, e que nós estamos fazendo isso aqui forçado, porque... Não, nós amamos vir à casa. O cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem outro prazer. Nada toma o lugar de Deus no coração daquele que é filho de Deus, que ama a palavra, né? Então, o nosso deleite, o nosso prazer, a nossa alegria é estar na casa de Deus ouvindo a palavra de Deus, né? O profeta diz: nós achamos aquela pérola de grande valor e nós vendemos todas as outras pedras que tinham valor, nós vendemos tudo para ficar com esta, né?
Nós achamos aquela fonte borbulhante, né, que jorra água cristalina, aquela mesma fonte que a samaritana encontrou. Por isso, não existe nada que pode tomar o lugar de Deus no coração de um cristão cheio do Espírito Santo, que atravessou a fronteira, né, que não foi só justificado e santificado, mas já recebeu o descanso, o batismo do Espírito Santo. Isto é o que muitos cristãos ainda precisam saborear, ter esta experiência, a experiência do batismo do Espírito Santo. Depois que Deus sela um coração com o Espírito Santo, nada mais entra ali. Aquele é o vagão selado para a vida eterna. Então as pessoas do mundo, elas estão enganadas, né? Porque nós somos escravos do amor de Deus. Não tem coisa melhor do que ser escravo do amor de Deus. Paulo pregou isso, né? Um prisioneiro do amor de Deus. Estamos acorrentados pelas correntes ensanguentadas do Calvário, né? Nós não conseguimos fazer outra coisa, falar de outra coisa, pensar em outra coisa, a não ser em Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém? Você não está feliz por ter essa experiência? As pessoas precisam provar disso, né? Você fala, mas as pessoas não conseguem porque elas não provam disso. É nós que sabemos o sabor, né? Como o profeta ensinou isto. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais nesta mensagem aqui, falando hoje sobre o Josué deste dia, né? João é o Josué deste dia, né? Como nós falamos ontem sobre Moisés e Josué, Jesus e Pedro, né? Jesus e o Espírito Santo, porque Jesus está falando aqui do Espírito Santo, mas você tem que saber, esse Espírito Santo só pode fazer algo se ele estiver em uma pessoa. O Espírito Santo, ele vem para nos guiar em toda a verdade através de um profeta. Não existe forma do Espírito Santo vir sobre nós, sobre um grupo primeiro, né? Ele tem que vir sobre um homem primeiro. Ele veio sobre Pedro primeiro. Depois Pedro espalhou para os demais, né? Por isso Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, Pedro, quando Pedro recebesse o Espírito Santo, ele disse: confirme os teus irmãos. E foi isso que Pedro fez. Primeiro, Jesus usou Pedro, para Pedro profetizar de novo aquele mesmo evangelho de Jesus. E Pedro já havia sido convertido, né? Porque enquanto Pedro não era convertido, ele negou Jesus, né? 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro: não, nunca, Senhor. Mas Pedro não estava confirmado ainda, porque o que confirma o crente é o batismo do Espírito Santo. Muitos crentes vêm na igreja 20, 30 anos e não foi confirmado ainda. O Espírito Santo, quando entra no coração nosso, é Deus confirmando a nossa eleição, a nossa predestinação. É Deus confirmando a nossa filiação com Ele. Por isso muitos, eles não conseguem avançar em Deus, e muitos ficam para trás, muitos desistem no meio do caminho, né? Porque eles não ficam até ser confirmado. Pedro ficou ali, mesmo negando Jesus, Pedro ficou ali. E Jesus sabia que Pedro iria ser confirmado, né? Quando te confirmares, Pedro, confirma teus irmãos. Quando te converteres, né? Quando receberes o Espírito Santo, Pedro, leve para os teus irmãos. Isto aí era mais uma prova de que Pedro tinha a chave. Olha, Jesus dando o pastoreio para Pedro. Jesus usando uma só pessoa. Não, eu só quero Jesus. Sem Pedro você não tem Jesus. Eu só quero Brana. Sem João você não tem Brana. Deus precisa dos dois. É Josué, é Moisés e Josué. É Jesus e o Espírito Santo. É Brana e João. É Jesus e Pedro. Pedro recebeu as chaves do reino dos céus. Você sabe que Jesus, em Apocalipse, ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por que ele não falou eu tenho a chave do reino? Não, porque eu dei para Pedro. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, porque a chave do reino eu dei para Pedro. E Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos.
E era isso, estava na mão de Pedro. Cornélio provou isto, chama um homem, Simão, por nome Pedro. Pedro teve que ir lá na casa de Cornélio. Sem Pedro não adiantava. Não, eu quero Jesus, eu não quero Pedro. Não, mas agora o Espírito Santo é Pedro. O guia é o Pedro, não adianta. Não, mas esse homem negou Jesus 3 vezes. Mas o mestre deu a chave para ele. Você vai fazer o quê? Você não vai querer Pedro? Você não tem Jesus. Você não vai querer a chave? Você não tem o reino. A chave de Pedro abria o reino dos céus. A chave de Pedro fechava o reino dos céus. Isto é o que as pessoas precisam ver. E Deus usa um homem. Então este Espírito Santo que é prometido aqui neste versículo que nós lemos, que nós não tínhamos luz disso. Nós não tínhamos luz disso nem com a mensagem de Brana, meus irmãos. Olha para você ver. Precisou do Espírito Santo. Você vê que Jesus tinha muita coisa que dizer para eles, mas como? Jesus é o Todo-Poderoso, como que ele não podia dizer? Não, era o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. Jesus não entra no ministério de outro. Jesus respeita o ministério. E quando Deus dá um ministério para um homem, Deus respeita aquele homem. E se você não respeitar aquele homem, você não respeita Deus. E se você não respeita aquele homem, você não respeita Deus, e Deus não vai te respeitar. Então não adianta dizer, eles querem ser o tal. Não, nós não queremos ser nada. Nós queremos ser só a pessoa do Espírito Santo. Agora eles querem ter a mensagem dele. Depois que o pastor Osmar partiu, o João foi embora, agora eles querem ser o homem. Não, ninguém quer ser nada. Viu? Quem somos nós? Nós queremos ser somente a pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo, João, partiu. Mas Deus sempre tem que usar os homens. E agora a pessoa do Espírito Santo é o quíntuplo que Deus está usando, pastores. Pastores para pastorear este rebanho que ficou na mão do Espírito Santo. Eu não quero ser pastoreado. Então você não vai ser pastoreado por Jesus. Porque o rebanho de Deus está na mão de pastores. Deus deu, Efésios 5:11. Deus deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Eu não quero, não. Então você não vai ser aperfeiçoado. Não, eu vou ser aperfeiçoado por Jesus. Jesus é este quíntuplo. Deus trabalha com estes homens. Você precisa só achar aquele que Deus deu. Porque não adianta também você achar um pastor, um mestre, um evangelista que Deus não deu. Porque você não vai ser pastoreado por Jesus. O que Deus deu, Ele tem a palavra do dia para pastorear sua alma. O mestre de hoje tem a palavra do dia para pastorear sua alma. O pastor tem a palavra do dia para pastorear sua alma. E existe um quíntuplo verdadeiro que saiu de Apocalipse 10, do 8 ao 11. João, quando ele profetizou de novo, ele formou um quíntuplo verdadeiro. Pastores, evangelistas, mestres, que tem o pastoreio da igreja, desta noiva do último dia. Porque se não tivesse, nós já tínhamos ido embora, meu irmão. Se nós estamos na terra, é porque existe ainda alguém ou muitos para serem aperfeiçoados. Então, o guia, irmãos, é um homem. E Deus usou o Espírito Santo para ser o guia. E quando este guia vem, ele é um profeta. Isto aqui nós só sabemos isto hoje porque nós recebemos o guia João, o Josué João. Foi ele que nos levou a toda a verdade que o Josué Brana trouxe. Porque você tem que saber, Brana teve ministério de Moisés e de Josué. Brana não teve só ministério de Moisés. Brana, ele vai mostrar aqui para nós que a era da igreja de Laodiceia representou Moisés. Primeira e segunda etapa do irmão Brana estava dentro da era de Laodiceia. E se Laodiceia foi um tipo de Moisés, era um sistema organizacional. O profeta estava ali com a primeira e segunda etapa, tirando nós. Moisés estava dentro do Egito, tirando o povo. Brana, Moisés, estava dentro das organizações, tirando o povo. E primeira e segunda etapa, Brana está dentro das organizações, tirando o povo fora do Egito denominacional. Moisés teve que entrar dentro do Egito para tirar o povo.
Brana, ele recebeu o ministério de Moisés na primeira e segunda etapa, mas a terceira etapa era ministério de Josué. Brana recebeu tudo aquilo que precisávamos para termos a nossa Canaã, a palavra, o corpo, palavra do Filho do Homem. Mas como você tem um tipo lá em Moisés, a Moisés não foi lhe permitido levar o povo até Canaã. A Jesus não foi lhe permitido batizar o povo com o Espírito Santo, porque Jesus era um homem. Por isso que ele está dizendo aqui, convém que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Porque eu sou Moisés. O Espírito Santo é Josué. Enquanto Josué está vivo, enquanto Moisés está vivo, Josué não assume a liderança. Né? E veja que Jesus era Moisés, e ele estava dando para Pedro a espada da palavra, para Pedro continuar. Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. E Jesus estava partindo para que o Espírito Santo viesse em um homem, a pessoa de Pedro. Olha, este parágrafo que é muito interessante aqui, ó. Agora, há muitos tipos aqui, a mensagem é assim como fui com Moisés, serei contigo. Há muitos tipos aqui que poderíamos entrar, mas vamos passar alguns. Por exemplo, ó, como Moisés foi a era da igreja que os trouxe ao Sinai. Como Moisés foi a era da igreja que os trouxe ao Sinai. Amém? Como Moisés foi a era da igreja de Laodiceia que os trouxe ao monte pôr do sol. Brana, como Moisés, primeira e segunda etapa, ele nos levou até o monte pôr do sol. Porque ali no monte Sinai ia ser entregue os 10 mandamentos. No monte pôr do sol ia ser entregue os 10 livros que o profeta pregou. Foi 10 livros pregados, a revelação dos 7 selos. Veja, a teologia deles de ontem à noite. A Moisés não foi permitido levar os filhos de Israel à terra prometida. A Jesus não foi lhe permitido batizar o povo com o Espírito Santo. Porque a terra prometida verdadeira é o batismo do Espírito Santo. E se Jesus não vai, o Espírito Santo não vinha. A William Branham não foi lhe permitido explicar o que era a terceira etapa. E o que era a terceira etapa? Nossa Canaã, a nossa terra prometida, o nosso descanso. E o que era? A revelação dos 7 selos. A terceira etapa foi os ungidos 262. A terceira etapa foi a terra prometida foi, a Canaã foi, a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra. Essa é a nossa Canaã. Agora, eu te pergunto, nós ficamos sabendo o que era a abertura da palavra aqui por 40 anos? Rodeando a montanha? Porque é isso que os filhos de Israel ficaram. 40 anos rodeando um monte. O monte da primeira e segunda etapa. Nós ficamos aqui 40 anos rodeando o monte da primeira e segunda etapa. Enquanto não veio o Josué deste dia, João, comeu o livrinho, tomou a espada de Moisés Brana, profetizou de novo e nos colocou, dividiu a terra e nos colocou em Canaã, nós não sabíamos o que era a abertura da palavra, não sabíamos que o 7º selo tinha sido aberto. Ó, irmão, a coisa é tão tremenda porque sem 7º selo você não tem guia. Porque o guia viria com a abertura do 7º selo. O Espírito Santo que Jesus está falando aqui é o 7º selo. Quando ele vier, o 7º selo, vos guiará em toda a verdade. Agora, nós não tínhamos o 7º selo aberto. Como nós teríamos toda a verdade? Porque toda a verdade é a terra da promessa, é a plena promessa. A Canaã espiritual da noiva é a plena promessa. O que é a plena promessa? A plena promessa é a abertura do 7º selo. Foi isso que o profeta diz na mensagem, coisas que hão de ser. Nós não sabíamos disso, enquanto a plena palavra não veio à existência, o 7º selo. Nós não sabíamos o que era o 7º selo, o que era essa terra prometida. Nós não tínhamos, nós estávamos rodeando 40 anos. Deus enviou um profeta, Deus enviou Malaquias. Malaquias, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. 40 anos rodeando, primeira e segunda etapa. Jesus enviou Malaquias 4:5. Elias já veio. 40 anos. Agora eu te pergunto, como que nós iríamos ficar sabendo da Canaã, da terra prometida?
Como que nós iríamos entrar lá se Deus não enviasse um Josué para nós neste dia? Porque o irmão Branham foi Josué do dia dele, mas João é o Josué deste dia. E Deus precisou levantar um Josué para poder aparecer outros Josués, porque cada pastor é um Josué hoje. Pastor Adriano ali em Franca, ele é o Josué deste dia. Pastor Ivair ali no Belém do Pará é o Josué deste dia. Pastor Orlando ali em Belo Horizonte, Pastor Josué. Pastor Josué não é mais Josué, tá certo? Pastores Josués para levar o povo até a terra da promessa. Foi isso que o pastor Osmar, o Josué desse dia, pregou para nós. Olha aqui, a Moisés não foi lhe permitido levar os filhos de Israel à terra prometida, porque ele tinha falhado, né? O irmão Branham, ele prega sobre a primeira e segunda etapa, né? E o profeta, aquela visão que ele teve daquele anjo que apareceu para ele, né? De braços cruzados assim, ele estava tentando ensinar cura divina. Ele estava tentando ensinar a primeira etapa, que era a cura divina. Ele estava tentando ensinar discernimento de espírito, que era a segunda etapa. E o anjo apareceu para ele e disse: a terceira etapa você não vai explicar. Olha a confusão que você fez nesta linha do anzol. Você explicou a primeira, se enrolou. Explicou a segunda, se embaraçou toda a linha da palavra. Apareceu os personificadores, né? Sabe que Oral Roberts e aqueles homens que faziam um movimento igual ao do irmão Branham, foi porque o irmão Branham tentou explicar. E aquilo confundiu o povo. Porque o que o irmão Branham fazia, aqueles pastores faziam. Então o povo ficou confundido. Meu pastor também faz isso. Houve uma personificação quando o irmão Branham tentou explicar aquilo. E aí o anjo disse: a terceira etapa você não vai explicar. O irmão Branham falhando como Moisés ferindo a rocha. Ele não pôde colocar o povo, mas como Moisés, ele viu a terra. Branham, ele revelou, não só viu, como ele revelou a terra. Ele mostrou para nós o que é os trovões, o novo nome. Só que Deus proibiu ele de explicar. Deus proibiu Moisés de colocar o povo na terra. Deus proibiu o irmão Branham de explicar, porque aquela explicação nos colocou na terra. Quando o Josué deste dia entra em cena, ele traz aquilo que o profeta foi proibido de fazer, a explicação, como que a era de Laodiceia terminou, como que esse cordeiro saiu do trono e não é mais mediador, o que é os trovões, estava aqui, Laodiceia 38, o povo hoje está esperando o irmão Branham ressuscitar para trazer o que é os trovões, para dar para a igreja fé de rapto, numa ressurreição isolada. Eles não têm Josué. Eles não têm o Josué deste dia. Eles não sabem o que é. Deus trancou, irmãos, esta mensagem. Pode dizer, está tudo aqui, mas Deus trancou. É como o batismo no nome de Jesus Cristo. Estava trancado. Precisou do irmão Branham vir. Precisou do irmão Branham vir como um profeta e restaurar para nós o verdadeiro batismo. A gente abre a Bíblia, estava aqui, como é que nós não sabia? O guia precisou vir e tirar nós da confusão religiosa. A coisa é tão tremenda que este povo de Israel, eles ficaram rodeando a terra por 40 anos. Se Josué não entrasse em cena, eles não sairiam daquela confusão. Se o Espírito Santo não viesse, o povo não saía da confusão. Precisou o Espírito Santo vir a Pedro e mostrar para Pedro que Pai, Filho e Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Senão nós não saberíamos do batismo no nome do Senhor Jesus até hoje. E o profeta, não sei se vai dar tempo de ler aqui, mas ele fala sobre isso, né? Quando as pessoas vão fazer viagens dentro de mata fechada, não adianta eles ter o mapa da mata, eles precisam de um guia. É isso que o profeta ensinou. Não adianta eles saírem para fazer uma viagem numa mata de caça, ou seja, o que for, e não levar um guia que conhece a mata. O mapa você pode ter, a Bíblia você pode ter, mas você precisa de um profeta, um guia, para te mostrar o que é isso. E o profeta falando sobre esses garotos, né? Teve uns garotos ali, uns irmãos que saíram numa mata fechada e não levaram o guia. Eles tinham bússola, eles tinham mapa, eles tinham tudo, mas não tinha o guia. Eles não tinham uma pessoa que era guia, a pessoa do Espírito Santo.
E aqueles rapazes se perderam, né? E o profeta diz, quando uma pessoa se perde dentro de uma mata fechada, ela começa a ficar neurótica, louca, e ela começa a fazer círculos, porque ela não sabe o caminho. Aquilo o profeta chamou o círculo da morte. Era o que os filhos de Israel estavam fazendo lá no monte, rodeando o monte. Aquele era o círculo da morte, porque lá na frente eles iriam morrer. Todos iriam morrer. Eles estavam rodeando o monte, fazendo o círculo da morte. Aí o profeta diz, olha, quando aquela pessoa que está perdida, ela é encontrada como uma louca. Eu podia ler aqui, mas não vai dar tempo. Encontraram aquele rapaz, ele estava os seus lábios estavam todo mordido, ele estava todo sem roupa, ele estava em confusão mental, a ponto dele não conhecer nem o seu irmão. Quando o seu irmão chegou, ele quis morder o irmão dele, lutar com o irmão dele. O irmão dele estava ali para ajudá-lo, para tirar ele dali. O irmão dele levou um guia para tirar ele dali. Mas ao ver seu irmão, ele quis atacar seu irmão. Ele estava num estado de confusão mental. Me diga que não foi assim que a mensagem de William Branham na primeira e segunda etapa nos encontrou, num estado de confusão mental denominacional. Cada um achando que sabia o caminho e rodeando todo tipo de doutrina errada, rodeando a falsa trindade, rodeando o falso batismo, rodeando mulheres pregadoras, festa de pastel, feijoada dentro da igreja. Foi assim que William Branham nos encontrou. Tudo em desordem, a igreja em desordem, uma confusão, rodeando, com a Bíblia na mão, com o mapa do céu na mão, mas não tinha o guia, o Espírito Santo. Aí quando chega William Branham, o guia, o Espírito Santo, para nos ajudar, quanto não quis atacar o William Branham? Quanto não quis morder o William Branham? Quantos assembleanos não quis atacar a mensagem? Nós temos exemplo disso. Quantas pessoas que nós quisemos levar a mensagem para eles, depois que o guia nos achou, nós voltamos à nossa mente normal e nós quisemos achar outros. Mas quanto não nos quis atacar, irmãos assembleano, batista, presbiteriano, que você estava, olha, Deus enviou um profeta. Quem enviou profeta? Os profetas e a lei duraram até João. E se você insiste, eles te batem, eles querem te morder. É um estado de confusão denominacional que está na mente deles. É uma coisa difícil de dizer, mas isso aconteceu com nós na primeira e segunda etapa também. Quando o William Branham chega, ele é o guia e ele conhece todo o caminho. Ele é treinado por Deus para isto. Por isso, ele tira nós da confusão. Porque isso aqui, irmãos, é um livro fechado, como uma selva, é fechada. Se não tiver o guia do Espírito Santo para te guiar a Atos 2:38, você nunca vai sair da confusão de Mateus 28:19. Porque até hoje tem irmãos denominacionais que batem no peito. Eu fico com o que Pedro falou. Ele está num estado de confusão mental. Pai não é nome, filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Mas você vai tentar falar isso para ele, eles querem te bater, eles querem te morder. Tá certo? Mas o William Branham vem e mostra, vamos por aqui. Não é Mateus 28:19, é Atos 2:38. Vem um profeta. O profeta veio, ele conhece o livro. Tá certo? Por isso o profeta veio e abriu essa mata para nós. Ele abriu o caminho para nós. Ele é o guia. Ele sabe do que está falando. Ele é preparado por Deus. Ele conhece cada caminho escriturístico. Porque se você não tiver um guia, um profeta, você vai continuar perdido neste livro fechado, nesta mata fechada. Tá certo? E nós ficamos com esta mensagem fechada também. Me diga que não. O profeta veio e abriu para nós todos os mistérios da Bíblia. Tá certo? A Bíblia diz que ele revelaria os mistérios de toda a Bíblia. Mas o guia partiu, o Josué dos Estados Unidos partiu, e o mundo da mensagem da primeira e segunda etapa ficou perdido novamente, rodeando batismo em nome de Jesus, rodeando Santa Ceia, rodeando só o monte da primeira e segunda etapa, irmãos. Mas primeira e segunda etapa não é a terra da promessa. Não é a plena promessa. A plena promessa é a abertura do sétimo selo. É a revelação da palavra.
profeta diz: quando foi aberto o 7º selo, isto abriu a Bíblia toda para nós, e a Bíblia se tornou um novo livro para mim. A abertura da palavra abriu todo este livro fechado, e tirou nós do estado de confusão. Mas eu te pergunto, 40 anos nós rodeando primeira e segunda etapa. De repente surge o que? João, o Josué deste dia. E eu te pergunto, não quiseram morder também o Josué deste dia? Os irmãos ali do Espírito Santo que o diga. O pastor Osmar pregou uma mensagem lá no Espírito Santo. Apocalipse 10 está revelado. Escute para você ver. Ali só está a pregação do pastor Osmar. Mas se você soubesse o que aconteceu ali, que o pastor Osmar quase apanhou ali no Espírito Santo. Porque o pastor Osmar era o guia que ia levar os irmãos do Espírito Santo a toda a promessa, a Canaã da terra prometida. Mas quando chegou lá, os irmãos quiseram bater nele. Ele pregou sob pressão. Os irmãos estavam num estado de confusão mental. Não ali a família do irmão Joadir. Foi o irmão Joadir que chamou o guia. Vem cá, guia, João, o Josué deste dia. Venha nos mostrar o caminho. Mas ele chegou lá e encontrou irmãos perdidos nesta mata fechada. Nesta mata fechada da primeira e segunda etapa. Porque mesmo o Josué, o irmão Brana, ter aberto para nós esta mata, você não vai explicar o caminho. Você não vai mostrar o caminho. O Espírito Santo, eu vou enviar o Espírito Santo. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade da terceira etapa. Porque é isso que o Josué João fez. Come o livrinho, João, e guia este povo em toda a verdade. E quando o Josué deste dia chegou ali no Espírito Santo, quiseram morder ele, porque estavam rodeando a terra e já estavam num estado de confusão mental, e não se deram conta que ali estava o Josué deste dia, que os levaria à terra da promessa. Olha, todos os irmãos ali do Espírito Santo foram guiados à plena promessa da palavra de Deus, foram guiados ao Espírito Santo. Amém? Então as pessoas têm que saber, Deus usa um homem para ser guia, irmãos. O homem é o agente de Deus. Você quer... Eu nem terminei esse parágrafo aqui. Olha, a organização da igreja, a denominação tem falhado. E eles não levarão a igreja ao outro lado. Deus levantará um sistema novo. E cada pastor hoje tem esse ministério. E nós, os pastores, enfrentamos muitas das vezes isso. Você tenta levar o guia para estes irmãos, eles não querem. E se você insistir muito, eles te mordem mesmo. Te chuta, briga com você. Eles não querem. Eles estão num estado mental de confusão. Estão rodeando a primeira e segunda etapa. E se eles não aceitarem Apocalipse 10, do 8 ao 11, o guia, o Josué deste dia, eles vão rodear a primeira e segunda etapa até morrer. Porque aquele povo do deserto rodearam a montanha até morrer. Aqueles que não foram com Josué, morreu no deserto. Um sistema interdenominacional pelo poder de Deus, que levará a igreja à terra prometida. Organizações e denominações a têm sujado, cada um após sua própria teologia. Você vê que o povo sem um guia se corrompe, o povo sem profeta se corrompe. Foi só o irmão Brana partir, eles entraram em um estado de confusão mental, mandando o povo apertar o play, que tinha que ouvir só o irmão Brana. É só o profeta partir, eles começam a tomar outras rotas, e ficam perdidos novamente como nós estávamos. Cada um após o seu próprio modo de pensar, mas Deus, olha, tomará seu Espírito Santo e levantará, seus Josués, que levarão a igreja à promessa, sem ligações denominacionais, ligadas em parte alguma, mas os Josués deste dia levarão a sua igreja ao outro lado. Mas Deus precisa primeiro um Josué, tá certo? Deus precisa de usar um homem para guiar o povo, porque Deus não é Deus de confusão. E quando as pessoas não aceitam o ministério de uma só pessoa, elas continuam em confusão. É por isso que o povo da mensagem está em confusão.
Eles não têm toda a palavra de Deus. E mesmo os piratas que copiaram a mensagem de Josué, eles não encontraram o novo nome de Deus. Estão em confusão, dizendo que o novo nome é filho do homem. Que o novo nome é a palavra, que o novo nome é a revelação, que o novo nome é o mistério, que o novo nome é sacerdote, que o novo nome é Senhor. Veja, um estado de confusão mental, tudo porque não querem crer no Josué deste dia, João. Depois que nós aceitamos o líder para a igreja, Apocalipse 10, do 8 ao 11, é o líder hoje. Apocalipse 10, do 8 ao 11, foi João, o Josué deste dia, que tirou nós de um estado de confusão terrível aqui. Hoje a nossa mente foi esclarecida, nós saímos da mensagem, desta montanha da primeira e segunda etapa, e entramos na terra da promessa. Olha, Deus tomará seu Espírito Santo e levantará seus Josués, que levarão a igreja à promessa. Moisés tinha falhado. Olha, Moisés tinha falhado. Ele era legislador. Josué foi chamado de graça. Deus tomando o Espírito Santo. Vê que não é força, não é por força, não é por violência. É o Espírito Santo. Tá certo? Não foi nossos jejuns. Não foi nossa fidelidade. Não foi a nossa coragem. Não. Foi o Espírito Santo no nosso coração. Porque às vezes as pessoas pensam, né? Eu sou mais espiritual que aquele irmão, por isso que eu crio. Não, ninguém é mais espiritual do que ninguém. É o Espírito Santo, é a graça de Deus, através da eleição, que entrou no meu e no seu coração, e abriu o nosso entendimento, abriu os nossos olhos. Porque o mesmo Josué que Deus envia, o Espírito Santo, que está no homem do dia, que é a pessoa do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo tem que estar em você, para você também ser a pessoa do Espírito Santo. Porque não adianta o Espírito Santo ungir um homem e ser aquela pessoa e não ungir a igreja, para a igreja poder receber. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Deus ungiu Pedro, o Josué daquele dia. Pedro ao pregar o evangelho, ele estava ungindo a igreja. É isso que João fez. João, ao comer o livrinho e ao pregar, ele estava ungindo a igreja com o mesmo Espírito que ele recebeu. Tá certo? Ninguém é maior do que ninguém, mas Deus tem ofícios e Deus trabalha com uma só pessoa. E se eu quero entrar no reino dos céus, eu tenho que ir a Pedro. E se eu quero fé de rapto, eu tenho que ir a João. Porque a chave para a salvação estava com Pedro e chamava Jesus. A chave para o arrebatamento estava com João, o livrinho aberto. Tá certo? E era Brana, o novo nome. E tinha um nome também. Por isso que João, o Josué deste dia, quando ele entra em cena, ele tem a chave do novo nome. Por que nome, novo nome? Porque um nome é para salvação, o novo nome é para fé de rapto. Porque uma vinda e segunda vinda? Porque uma vinda ele pagou o preço da sua noiva, a segunda vinda ele vem e casa com ela, com a palavra. Tá certo? Ele é alfa, ele é ômega. Então nós temos que acompanhar. Eu sou o primeiro, Jesus com Paulo. Eu sou o último, Brana com João. Você não separa Paulo do primeiro. Paulo foi o primeiro mensageiro, estava ligado com o alfa, que era Jesus. Você não separa João de Brana, que está ligado com o último, que é Brana. Amém? Então você tem o Josué daquele dia e tem o Josué deste dia. E se você não aceitar o Josué deste dia, você vai continuar perdido nesta selva fechada da primeira e segunda etapa, porque na primeira e segunda etapa você não tem livro aberto. É a terceira etapa, é a revelação dos selos que abre a Bíblia para nós. E nós podemos ver o caminho. Moisés tinha falhado, ele era legislador. Josué foi chamado de graça. Olha esse outro parágrafo aqui que tremendo. E o Espírito Santo sempre fala a palavra, é um guia. 35, presta atenção neste parágrafo, que é um parágrafo muito importante. O Espírito sempre fala a palavra. Eu tenho muitas coisas para lhes dizer. Eu tenho muitas coisas para lhes dizer. Vocês não podem compreender isto agora. Mas quando vier, ele lhes guiará a isto. O que era muita coisa que Jesus tinha para dizer, era abrir o livro para nós. Eu tenho que abrir o livro dos 7 selos para vocês, mas vocês não vão suportar isto agora.
Eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai falar e vai entregar para vocês do que é meu. Quando ele vier, ele vai pregar aquilo que é meu, porque eu recebi do Pai, e ele vai pregar aquilo que é meu. O livro aberto é do Senhor Jesus. Mas ele precisava de um homem aqui também. Olha que tremendo. Mas quando ele vier, quem? Aquele que crê em mim. Quando ele vier, aquele que crê em mim fará as minhas obras e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. E se eu não for, o Consolador não vem. Se eu não for, o William Branham não vem. O sétimo anjo não vem. Esta é a razão da vinda dos selos. Olha para você ver, irmãos, liga isso aqui. Mas quando ele vier, quem? O Espírito Santo, aquele que crê em mim, ele lhes guiará a isto, o que? A toda a verdade. Você tem 7 eras em que você só tinha parte da verdade. Quando o sétimo selo se abre, ali está a pessoa do Espírito Santo que Jesus prometeu, com toda a verdade. Olha, esta é a razão da vinda dos selos. No término, olha agora, presta atenção nisso aqui. No término do sétimo selo, o mistério de Deus deveria ser terminado. Para quê, irmão Brana? Para quê, irmão Brana? Eu estou perguntando, né? Porque ele vai responder. O mistério de Deus deveria ser terminado. Porque Paulo pregou Cristo, o mistério de Deus. O que o irmão Brana pregou? Cristo, o mistério de Deus revelado. Quem era Brana? Cristo, o mistério de Deus revelado. Quem era Jesus? Cristo, o mistério de Deus. Foi isso que Paulo pregou. Paulo pregou Cristo, o mistério de Deus. Mas chegou aquele que crê em mim, o Espírito Santo de verdade. Cristo, o mistério de Deus revelado. Amém? Amém. O mistério de Deus deveria ser terminado, seria ser revelado. Para saber o que, irmão Brana? Para saber quem é Deus. Agora, eu te pergunto, você não sabia quem era Deus? Faça essa pergunta para você. Faça a pergunta. Por que o irmão Brana está dizendo isso aqui? O sétimo selo foi aberto para saber quem é Deus. Mas não é Jesus? Não, é Brana, meu irmão. Porque Cristo das eras é o mistério de Deus. Mas o sétimo anjo é o mistério de Deus revelado, o sétimo selo. Por isso ele está dizendo aqui, olha, o mistério de Deus deveria ser terminado. Cristo, Paulo pregou o Cristo, o mistério de Deus, para saber quem é Deus. Agora eu pergunto para o povo da mensagem, vocês não sabiam que Jesus era Deus? Todo mundo não sabia que Jesus era Deus? E por que o irmão Branham está falando que o sétimo selo teria que ser aberto para saber quem é Deus? Porque Deus mudou de forma. Deus não é mais o Jesus da Galileia. Deus é Brana do livro do Apocalipse. Por isso o irmão Branham está falando para saber quem é Deus. O sétimo anjo é Deus revelando para nós quem é Jesus hoje. E ele não tem aparência de judeu. Ele tem aparência de gentio. Tem mais. O sétimo selo foi aberto para saber quem é Deus. O que ele é. Você não sabia o que ele é? O que Jesus é? Como ele vive. Como é que Deus vive? Deus andou por nossas ruas. Deus comeu conosco. Deus pescou conosco. Olha como ele é. Para saber. Olha quem Deus é. Olha como ele é. Olha como ele vive. Pescamos com ele, dormimos com ele, caçamos com ele. Sua natureza. Olha, você não conhece a natureza de Jesus? Não, agora ele tem outra natureza. Sua natureza. Que mais, irmão Brana? Que o sétimo selo veio revelar? Veio revelar sua natureza e seu ser. Sabe quem é o ser de Deus para a abertura do livro do Apocalipse? É o ser Brana. Porque enquanto ele era o ser Jesus das eras, ele era Cristo, o mistério de Deus. Mas quando ele deixa de ser o ser Jesus da Galileia e vem a ser Brana para os gentios de Jeffersonville, ele é um gentil, ele é Brana. Amém? Porque com o ser Jesus, ele pagou o preço do livro. Tá certo? Com o ser Brana, ele abriu o livro para nós.
Ele precisou de Jesus para pagar o preço do pecado. Mas ele precisou de Brana para abrir o livro dos 7 selos. Olha, você tem que estar aqui porque esse é o tempo. Vem nos trazendo a completa estatura de filhos e filhas de Deus. Ó, irmão, precisou do Josué. Me diga que nós conseguimos pregar isso para vocês se João não tivesse vindo como líder do último dia e nos levado a esta terra da promessa. O que nós estamos fazendo aqui com João? Plantando e comendo, certo? Nós estamos plantando e comendo. Hoje, aquilo que foi deixado para nós, a semente, nós estamos plantando e comendo dentro da terra da terceira etapa do 7º selo. Nós não sabíamos disso. Nós precisávamos e fomos humildes para receber o Josué deste dia. Não tem mais ninguém depois do Mombrana. Então fica aí rodeando a primeira e segunda etapa. Não tem mais ninguém depois do 7º anjo. Então fica aí esperando o 7º selo abrir. Não, vocês estão colocando o homem no lugar de Brana. Então fica aí esperando o Mombrana ressuscitar para trazer 7 trovões e dar para você fez de rápido. É isso que é a verdade. Porque se nós não tivéssemos recebido o Josué deste dia, nós estaremos rodeando a terra até hoje. Certo? Mas graças a Deus, a graça de Deus entrou no meu coração e no coração de vocês. A graça de Deus não permitiu eu morder João, eu bater em João, eu criticar João. A graça de Deus, porque nós não somos melhores do que eles. Se você viu, é porque você foi a pessoa do Espírito Santo. Porque o guia que estava no Josué deste dia entrou no seu coração também. Que Deus trabalha com as duas extremidades. Eu posso pregar aqui ungido pelo Espírito Santo, mas se você não for ungido com o mesmo Espírito Santo, você não recebe. Tá certo? E aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O que é galardão do profeta? É unção. Tá certo? O que é a unção? É o Espírito Santo no profeta. Não fica pensando em coisas materiais, não. A maior riqueza que Deus pode dar para um homem e uma mulher é o batismo do Espírito Santo. É o Josué deste dia na sua vida. Viu? Que as pessoas ficam esperando em recompensa. Até Pedro falou, Senhor, nós deixamos todo mundo, o que nós vamos ganhar? É que muitos vêm para a igreja atrás de coisas materiais. Amor de prostituta só serve a Deus para receber coisas materiais de Deus. E Deus está tentando dar a maior riqueza que Ele tem, que é a sua palavra, que é o seu Espírito Santo, que é a vida eterna. E as pessoas têm mente material. Se Deus não me der muito dinheiro, um emprego bom, carro bom, casa boa, eu não sou abençoado. Saiba, meu irmão, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O homem feliz, a mulher feliz, é aquela que é batizada com o Espírito Santo, que tem a alegria do céu, que tem vida eterna. Quando você receber vida eterna, meu irmão, você não vai mais se preocupar com coisas materiais. Tá certo? Você vai deixar de ser um homem, uma mulher terrena, e vai ser uma mulher, um homem sobrenatural. Então a maior riqueza que a igreja tem hoje, irmãos, é a abertura da palavra, é a revelação dos 7 selos, é ter recebido o Josué deste dia. Você viu que quem não recebeu o Josué daquele dia, morreu tudo no deserto. Olha, terminando aqui, né? Esse parágrafo eu achei muito tremendo. O Mombrana identificando este parágrafo com o Espírito Santo, o 7º selo aberto. E nós pensávamos que a vinda do Espírito Santo era aquela do Pentecostes. Não, aquilo ali foi uma manifestação de Deus, através de Pedro, colocando o povo no Pentecostes com o batismo do Espírito Santo. Porque aquele Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, veio sobre Paulo. E eu te pergunto, Paulo nos guiou em toda a verdade? Não. Porque não era este Espírito Santo que Jesus estava falando. Era este aqui, ó. Este aqui, ó. Mas quando ele vier, ele guiará vocês em toda a verdade. Esta é a razão da vinda dos 7 selos. Para os 7 selos vir, teve que vir o primeiro, o 7º anjo. Nós podemos colocar aqui, esta é a razão da vinda do 7º anjo. Porque eu não sabia nem que tinha um 7º anjo depois do 7º anjo da era da igreja. É o mesmo, mas com ofício diferente. Como o 7º anjo da igreja das eras, primeira e segunda etapa, Brana é Moisés.
Como o sétimo anjo de Apocalipse, Brana é Josué. Tá certo? Mas tinha que ter um tipo aqui. Brana foi proibido de explicar, porque essa explicação nos colocou dentro da terra prometida. Essa explicação nos fez ver o sétimo selo. Esta explicação nos guiou em toda a verdade que Brana trouxe e que nós não sabíamos. Amém? Olha, então esta é a razão de Deus ter enviado o sétimo selo, ou a vinda dos selos. No término do sétimo selo, o mistério de Deus deveria ser terminado. E o que era o mistério de Deus? Uma pessoa. O mistério de toda a Bíblia estava dentro de uma pessoa. O mistério da salvação estava dentro de Jesus. O mistério da lei estava dentro de Moisés. O mistério da salvação estava dentro de Jesus, da pedra de esquina. O mistério do arrebatamento estava dentro de um homem, William Brana, o sétimo selo. Você tem que estar aqui. Agora, aqui estamos, um guia. Ele é o guia provido por Deus. Não deu nem para nós continuarmos aqui, ó, a lição. Quem sabe a gente volta nisso aqui, né? Porque é muita coisa, né? Mas este guia, o que eu queria mostrar para os irmãos era exatamente isso. Sem sétimo selo não tem guia, meu irmão. Sem a abertura da palavra, você não tem toda a promessa. E Deus precisava de um Josué para este dia, para nos levar à plenitude da promessa. Tá certo? Então, antes de partir, ele deixou na mão de Josué o Espírito Santo. Quem era? Agora, falando de Pedro, né? Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como nós falamos ontem, no meio de 12 apóstolos, Jesus escolheu Pedro. Dentre 12 cabeças das tribos de Israel, Moisés disse para quem? Bem-aventurado és tu, Oséias, filho de Num. A mesma coisa que Jesus falou para Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, colocando o nome dele de Pedro. Pois também te digo que tu és Pedro. Bem-aventurado, diz Moisés para Josué, bem-aventurado és tu, Oséias, filho de Num. Pois também te digo que tu és Josué. E a ti darei a espada de Moisés, o livro de Moisés, os 10 mandamentos. A ti, Pedro, te digo, te darei as chaves, a pedra, a revelação. Importa, Pedro, que profetizes outra vez a povos, nações, línguas e reis. Você sabe o que tinha em Jerusalém? Porque em Apocalipse, o nosso Josué, quando ele toma o livro, nós não vamos conseguir entrar porque o nosso tempo acabou. Quando ele toma o livro, ele profetiza a povos, nações, tribos, línguas e reis. Olha, Pedro, em Jerusalém estavam judeus religiosos de todas as nações e línguas, partos, medos, elamitas, Judéia, Capadócia, Ponta e Ásia. Pedro tomou o livrinho de Jesus, da mão do anjo Jesus, e profetizou para todos os povos, nações e línguas. Aquele mesmo evangelho de Jesus, Pedro, a pessoa do Espírito Santo, Josué daquele dia, ele tomou o livrinho dos 4 evangelhos e profetizou a medos, partos, elamitas, Judéia, Capadócia, Ponta e Ásia. A mesma coisa João, quando toma o livrinho da mão do anjo Brana, o 7º anjo, ele profetiza a povos, nações, línguas e reis. E o que Pedro fez ao profetizar? Ele abriu a porta para o Espírito Santo batizar cada um daqueles homens. Cada um que foi batizado em nome do Senhor Jesus, recebeu o selo da promessa. E o que João faz ao profetizar de novo? Ele traz para nós, nesta pedra, um novo nome. E com o novo nome Brana, ele abre a porta da revelação para nós. Não tem, irmãos, revelação sem novo nome. É o novo nome que abre a porta da revelação para o rapto. Pois é o nome Jesus que abriu a porta da salvação. E assim como Pedro, o Josué daquele dia, com o nome de Jesus, abriu aquela chave, o nome, ele abriu as portas da salvação. João, quando ele profetiza também, ele usa o novo nome e ele abre a porta da revelação para nós. Depois que nós ouvimos o Josué deste dia, João, as portas se escancarou para nós. Amém? Nós ficamos sabendo dos 7 trovões, do novo nome,
Nós ficamos sabendo da Nova Jerusalém, nós ficamos sabendo do ministério de uma só pessoa, nós ficamos sabendo que era Deus mesmo na terra. Porque não adianta falar da boca para fora, né? Porque o Osborne falou isso, Deus andou por nossas ruas, Deus comeu conosco, estava num pequeno camponês chamado William Branham. Mas depois, quando ele era Josué, que abriu o livro, esqueça essas coisas tolas que aconteceram depois. É assim que o povo faz. Então veja, a ti Pedro, Jonas, te darei as chaves, a pedra, a revelação. Pedro tomando o livro da mão de Jesus, que Jesus tinha dado para ele, e Pedro profetizou novamente. Amém? Eu creio que a gente começa a falar, não quer parar mais. Eu creio que isso aqui é suficiente para nós alimentar nossa alma. Quem sabe a gente entra nisso uma nova oportunidade, né? Tinha bastante coisa aqui que eu queria trazer para os irmãos, mas eu creio que eu fiz um resumo aqui. Porque João é o Josué deste dia. Sem Josué não tem terra prometida. Sem Pedro não tinha batismo do Espírito Santo, meu irmão. Como é que é o nome do Cornélio? Cornélio precisava do batismo do Espírito Santo. Não adiantava chamar Jesus, tinha que chamar Pedro. Pedro era o Josué. Pedro levou o batismo do Espírito Santo para Cornélio. A mesma coisa hoje. Sem João, Josué deste dia, não existe fé de arrebatamento, não existe terra prometida, não existe sétimo selo aberto, não existe terceira etapa. Porque se nós não aceitássemos o Josué deste dia, João, nós estaríamos rodeando a primeira e segunda etapa até hoje. Viu? Como muitos estão ainda por não aceitar o Josué deste dia. Mas eu creio, irmão Branham. Como que vocês creem em William Branham se vocês não creem que o sétimo selo foi aberto? E o sétimo selo é Branham. Como que vocês creem em William Branham esperando ele voltar para pregar 7 selos? Se ele disse em Laodiceia 38, o que são os trovões? São as revelações contidas dentro dos 7 selos. Amém? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, ó Pai, por mais esta noite, o privilégio de estar aqui falando desta palavra, Senhor. Somos um povo rico e agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós. O que seríamos de nós, Pai, se o Senhor não tivesse nos enviado João, o Josué deste dia, Pai? Eu agradeço por cada irmão e cada irmã que pôde ver isto, que pôde aceitar isto, Pai, e que está hoje na plenitude da promessa de Deus, descansado, Pai, sem mais nada perturbar seu coração. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.